41 pontos, 10º lugar. Quem diria, hein? Esse é o Corinthians, que após amargurar aí 2 eliminações, acaba voltando com tudo nesse Campeonato Brasileiro. É, filho, eu acho que dá pra dizer que não cai mais, né? Assim, não bateu os números mágicos, são os 44 pontos. Na verdade, faltou uma vitória para conseguir isso, ou pelo menos 3 empates, né? Mas o papo é que agora o Corinthians basicamente não cai mais, né? Passou pelos testes de fogo, venceu o Palmeiras, né? Complicou não, né? Meio que deu uma atrapalhada nos planos do rival na briga pelo título e de quebra venceu confrontos diretos contra Cuiabá e Vitória e também Atlético Paranaense, que garantiram o Corinthians a esses 41 pontos e o seu 10º lugar. Primeira vez que o Corinthians aparece na parte de cima da tabela nesse Brasileirão. E, né, após 20 rodadas no Z4, o Corinthians está a 7 pontos da zona do rebaixamento. Obviamente esse número pode ser que diminua, né? Essa vantagem, até porque tem alguns times que vão jogar aí na rodada. Mas a verdade é que o Coringão tava avassalador, velho. O Coringão apareceu, né? E assim, muito se passa pela evolução dos atletas, né? Era algo que a gente ia colocar aqui muitas vezes. Corinthians, na teoria, tem um bom elenco, tá ligado? O Corinthians tem um bom elenco, o Corinthians tem bons jogadores, né? Principalmente do meio para frente, como Garro, Yuri, Memphis, Coronado, Thales Magno, um bom jogador, Romero viveu a boa fase, enfim. O Corinthians tem bons atletas, bons jogadores, né? E vai passando o tempo, a gente vai vendo essa evolução, esse entrosamento aparecendo, né? Foi o que aconteceu hoje contra o Vitória. Havia certa preocupação de alguns, né? Até entendo, ainda mais pelo começo do jogo, como foi com o Hugo falhando, né? Numa bola grotesca ali que ele vai num toque de bola, acaba errando, né? O passe, o Alejandro não tem nada a ver com a história, acaba aproveitando e fazendo 1-0 por Vitória. E o que se esperava dos jogos anteriores do Corinthians a essa boa fase era que o Corinthians fosse sentir esse gol. Era o Corinthians que ia ficar abalado, um Corinthians que não teria forças para conseguir reverter o resultado. E foi exatamente o que não aconteceu nesse jogo. O Corinthians não sentiu o gol do Hugo, muito pelo contrário, o Corinthians foi buscar o resultado, conseguiu ainda no primeiro tempo empatar num belo gol do Yuri, né, um lance de troca de passe. Primeiro o Memphis fez uma boa jogada individual, acha o Garro é sensacional no passe e o Yuri acaba fazendo o gol e empatando o jogo ainda no primeiro tempo. O Vitória tenta criar, o Vitória tenta achar espaços, mas somente com o Gustavo Mosquito consegue achar algumas coisas como jogadas individuais, correria, né, como ele fazia no Corinthians muito bem. Só isso, né, apareceu alguns lances de perigo, porém nada demais. E aí vem o segundo tempo, o Vitória tenta também controlar o jogo. No começo do segundo tempo, o Vitória estava até conseguindo ir mais para cima, pá. O Gustavo Mosquito perde um gol inacreditável, frente a frente com o Hugo, que redime o Hugo do erro dele, né? Uma jogada que ele mesmo inicia, toca no lateral cruza, o Mosquito tá de frente pro gol, toca praticamente com o gol vazio, mas o Hugo tem reflexo, pula na bola e defende, e no rebote ele tenta de novo e o Ranieri tira, né? Preciso para evitar o gol. E dali acabou a vitória praticamente. Aí o Corinthians começou a igualar o jogo, começou, né, aos poucos ali com mais toque de bola, mais posse de bola, armar as jogadas de uma maneira que não estava fazendo, que é tocando a bola, tá ligado? Tocando e não errando passe. O Corinthians de hoje acertou bastante passe, não teve erro bobo. Aconteceram esses erros em alguns momentos sim, mas tipo não foi igual outras partidas anteriores, onde parece todo mundo que queria dar uma de Roberto Carlos lançando de 3 dedos por ataque. E outra coisa, o meio-campo apareceu nessa partida. Mais uma vez, assim como foi contra o Palmeiras, o meio-campo foi muito bem. Muito bem. Tá? E eu também sou obrigado a elogiar o Ramon aqui. O Ramon, para mim, fez a mudança que fez o Corinthians melhorar no segundo tempo. Foi a entrada do Breno Bidon no lugar do José Martins. Tá? Com a escalação, o Corinthians estava com 3 zagueiros, com o Ranieri improvisado de zagueiro e mais o José Martins. Então tinha 4 marcadores ali no meio, praticamente, né? Fora os laterais. E o que acontecia? O Corinthians estava pecando um pouco na saída de bola. O José Martins tomou amarelo no primeiro tempo, né? Tava um jogo complicado ali. Então ele saca o Martínez e bota o Bidon. Com o Bidon, o Corinthians ganha muito mais posse de bola, mais
qualidade na saída de bola e organização de jogo. Tá ligado? E isso fez o Corinthians melhorar. E depois ele tira o Carrilho e bota o Coronado. Que, né, o Coronado a gente sabe a qualidade que tem. E até que foi legal. Tipo, o Corinthians perde um pouco na recomposição defensiva, mas ele arriscou. Tá ligado? Ele botou um cara pra aparecer mais na frente, um cara que também tem a qualidade do passe. E pela primeira vez jogaram Garro, Coronado, Memphis e Yuri juntos. Tá ligado? E deu no que deu. Deu resultado. Porque o segundo gol do Corinthians acontece com esses 4 em campo. E o Garro, mais uma vez, é sensacional. O que joga o Rodrigo Garro é brincadeira, tá? Ele acha o Memphis se infiltrando. E o Memphis faz um gol que parece ser fácil, mas é bem difícil. Porque ele tá praticamente de costas pro gol. Ele consegue dar um tapa preciso, só pra tirar do goleiro. Né? Só aquela tiradinha e manda pro gol. Né? E o Corinthians vira o jogo. Faz 2-1. Ali, o Corinthians pode ter até a oportunidade de fazer o terceiro gol. O Coronado chuta uma bola no ângulo, o goleiro vai buscar. O Garro perde uma chance de frente ali, bate por cima. Enfim, o Corinthians teve oportunidades. O próprio Memphis, uma bola mascada, ele quase consegue acertar o chute. Então o Corinthians teve mais oportunidades também. O Corinthians criou, o Corinthians jogou bola. Inclusive o Corinthians chutou mais a gol que o Vitória. Tá ligado? Então o Corinthians teve uma partida boa. Não foi uma partida incrível, sensacional, mas foi uma partida boa. E outra coisa, a gente via muito, fazia muito tempo, eu acho, que a gente não viu o Corinthians virar um jogo. O Corinthians era aquilo, o Corinthians parecia um time sem mental. Tomava um gol, abalava. Fazia um gol, tomava empate. Abria 2-0, tomava empate. Às vezes tomava até virada. Tá ligado? O Corinthians demonstrou ser um time com psicológico nessa partida. Demonstrou ser um time organizado. Ponto. Tá? Ponto. Infelizmente, o pior momento do Ramon Dias no comando do Corinthians foi nas partidas na Copa do Brasil e na Sul-Americana, que poderiam ter dado ao Corinthians uma vaga para uma final de torneio. Poderia ter dado ao Corinthians uma oportunidade para ganhar um título nesse ano que vem sendo um ano completamente bizarro. Mas eu acho que, assim, o principal objetivo, que foi quando todo mundo chegou, era a permanência na Série A. E esse objetivo, acredito eu, que já foi conquistado. Tá? Pro Corinthians cair agora, gente, é um desastre tremendo. Tem oportunidade? Tem. Não acabou o campeonato, tem muito jogo pela frente ainda. Pode parecer que não, mas esses 5 jogos que faltam é muita coisa ainda. Tá ligado? Então, calma. Calma. Mas, pô, pra cair agora, 41 pontos, cara. Sério mesmo. O Corinthians não pode pontuar praticamente mais pra não cair. O Corinthians tem que perder todos os jogos. Todos os jogos o Corinthians tem que perder praticamente. E como eu falei, se o Corinthians ganhar um jogo, acabou. O Corinthians não cai mais. Tá ligado? Então é basicamente isso. Acho que o objetivo maior foi conquistado. É uma pena não ter ido brigar, pelo menos, por um título das competições, né, que estava disputando. Mas no momento, olha só, o Corinthians está em 10º e está se classificando para a Sul-Americana. Então, querendo ou não, pode até salvar o ano, uma competição a mais no próximo ano. Que perdeu a Copa do Brasil, né? Mas pode ganhar, quem sabe, uma Sul-Americana. Ou, vou além, tá? Pode até ganhar uma pré-Libertadores. Porque a gente sabe que o G4, G6 pode virar G9, tá? Tem a possibilidade de um G9. O Corinthians atualmente está em 10º lugar, a 2 pontos atrás do Vasco, que é o 9º colocado. Então, a possibilidade de ter um G9 e o Corinthians ir para pré-Libertadores existe, tá ligado? Inclusive, eu acho muito possível o Corinthians ir para a Sul-Americana já. Mas a pré-Libertadores aqui seria o dream do Corinthians. E com esse, manter esse time, eu acho que vai ser interessante, tá ligado? Não só manter, reforçar algumas peças ou outras. Aí estão falando muito de um reforço midiático, mais um, né? Para a próxima temporada. Corinthians com a sua patrocinadora Esportes da Saúde. Então, é saúde da sorte, eu sempre me bugo. Né? Mas, enfim, Corinthians consegue um resultado super importante. E agora os objetivos podem ser que mude o restante do campeonato. Afinal, coisas maiores podem estar acontecendo. Beleza? E sobre o Ramon Dias, só para encerrar. O Ramon, ele, como eu falei, muita gente fala que o Ramon é péssimo, horrível. Eu discordo, não acho ele horroroso. Pode ser que eu esteja num momento muito bom para falar isso, né? Pelos resultados positivos em sequência no Brasileirão. Mas é o seguinte, eu acho que o Ramon ele tem certas percepções em alguns momentos. É só ele não fazer caquinha, tá ligado? Se ele fazer o básico, tá bom, porque é um cara que melhorou o Corinthians fazendo basicamente o básico, entendeu? Basicamente o básico quando ele chegou. Botou os 3 zagueiros, montou ali,
tudo certinho. O Romero e Yuri juntos, aí chegou o Memphis e Yuri, com o Garro armando, deu liberdade, tá ligado? Então é só manter isso. Se ele manter isso, essa ideia dos 3 zagueiros, desse esquema tático, e por exemplo hoje ele não destruiu o próprio esquema dele, ele manteve o esquema até o final, ele só trocou peça por outra, mas manteve o mesmo desenho tático. Se ele manter isso, tá ok, tá beleza, tá? Mas eu acho que ele não fica a próxima temporada. Assim, se você buscar uma pré-Libertadores, talvez fique. Inclusive, é o desejo dele e do Emiliano, né, o Palilo, ficarem a próxima temporada. Muitos rumores de que eles não vão ficar, e o Corinthians até está sondando o Luiz Castro. Que é melhor que ele? Momentaneamente, sim. Sim. Mas é aquilo, mano. Pode chegar no Corinthians e ser um outro Antônio Oliveira da vida, porque, né, a referência que a gente tem do Luiz Castro é no Botafogo, que foi muito bem, mas não terminou o campeonato. E aí no Al Nassr não ganhou nada também. Então, whatever, né? Vamos ver. Mas do Ramon é isso, né? Vamos ver aí os detalhes da sua permanência mais pra frente somente. Beleza, família? É isso então, mano. Mais uma resumida de como foi o jogo. Corinthians vence mais uma partida. Corinthians está a 4 jogos, com 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Como eu falei, 10º lugar, 41 pontos. Pode ser que, né, perca com uma posição ainda pelo restante da rodada. A gente vai ver alguns desenhos ainda acontecendo, tá? Mas a verdade é que possibilidade de rebaixamento, pra mim, é 0 no momento. 0. 41 pontos, mano, tá de boa. Agora é buscar até a pré-Libertadores, se aparecer um G9 ali de repente, ou uma Sul-Americana. E basicamente o G9 é a grande possibilidade, tá? Pra isso acontecer, Flamengo ganha a Copa do Brasil, Botafogo ganha a Libertadores e o Cruzeiro ganha a Sul-Americana. Esses 3 resultados abrem G9 no Campeonato Brasileiro, beleza? E aí, para Libertadores, pro Corinthians é uma possibilidade. Firmeza, família? Então é isso. Tamo junto. Esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Estamos quase chegando aos 1000 inscritos, tá? Dá essa forcinha pra nós aí. E eu vou trazer mais análise de partidas assim que as partidas serem encerradas. Firmeza? É nóis. Tamo junto. Forte abraço a todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu? Falou!